irmãos, com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma videoaula da nossa revista da Escola Dominical, editora Betel, Ministério de Madureira, Congregação Baronesa. Nossa lição hoje é a lição de número 6, um chamado ao arrependimento, no qual fala sobre o Salmo 51, na qual relata a história do salmista Davi, quando ele pecou contra Deus e a sua grande angústia em relação ao seu pecado. Texto áureo. O sacrifício para Deus são espíritos quebrantados e um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Ó Deus. Verdade aplicada. O caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, a confissão e arrependimento. Os objetivos da lição são 3. Apresentar o contexto histórico do Salmo 51, revelar o caminho do arrependimento e mostrar os pedidos do salmista a Deus. Meus irmãos, esse salmo é um salmo muito conhecido, na qual relata a história do rei Davi, quando ele estava em sua laje, no seu terraço, e ele avistou uma bela mulher, na qual ele sentiu desejo, mas que seria um grande erro da parte dele, pelo fato dela ser uma mulher casada. Contexto histórico, tópico número 1. O Salmo 51 ecoa a angústia causada pelo pecado e os sintomas nefastos da desobediência aos preceitos do Senhor. Mostra também que o pecado de Davi lhe conduziu a um estado completo de esvaziamento espiritual e profunda angústia. Meus irmãos, nós sabemos que Davi ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas o pecado dele, por ter se deitado com Betseba, ele causou um esvaziamento espiritual, porque toda vez que nós pecamos, nós erramos o alvo, e consequentemente o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então Davi ele começou a se esvaziar, porque era um homem muito espiritual, fazia cânticos, expulsava demônios através de seus louvores, na época de Saul, e isso tudo ele creio que tenha se perdido na vida dele, porque ele se afastou de Deus através do seu pecado. No tópico 1.1, as transgressões de Davi. Em 2 Samuel, capítulo 11, vemos o processo que antecedeu o pecado de Davi. 1. Significativas as duas expressões, tempo em que os reis saem, e porém Davi ficou. 2 Samuel 11.1. Vamos abrir aqui agora, para os irmãos acompanharem. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Meus irmãos, sabemos que era costume dos reis saírem para a guerra, à frente do seu exército. E Davi, por ter alcançado grandes vitórias, ele se encontrava nessa época num momento ocioso da vida dele. Ele não quis sair porque ele confiava já no seu general, confiava em todas as batalhas que ele venceu. Então ele se encontrou com a mente vazia e foi ao seu palácio, ao terraço do seu palácio. Foi no momento na qual ele avistou a jovem Betseba. E tudo porque ele não cumpriu o que ele deveria cumprir, que era ir para a guerra juntamente com o seu exército. E isso lhe causou uma grande ociosidade, e aí ele foi procurar alguma coisa para fazer, foi ao terraço e avistou aquela linda mulher, mas que no qual ele não teria direito de desfrutar. Entre todas que ele tinha, ele justamente quis escolher a que ele não poderia. Irmãos, vamos continuar a nossa leitura aqui no tópico 1.1. Olhou e desejou. Davi, ao passear no terraço do palácio, viu uma mulher, esposa de Urias, um guerreiro a serviço do rei, tomando banho, e mandou chamá-la. Por fim, planejou a morte de Urias, esposo de Betseba. Como cristãos, somos testados diariamente em nossas decisões. Temos sempre duas escolhas. 1. A santificação, que é buscar refletir o caráter de Cristo em nós e andar em espíritos. Irmãos, sabemos que diariamente nós somos tentados, como a palavra acabou de nos dizer. Então temos sempre que escolher. Mesmo Davi, que foi considerado um homem segundo o coração de Deus, ele encontrou-se nessa situação da decisão e acabou escolhendo
não se santificar, que é o quê? Separar-se, né, de tudo que não agrada a Deus. Ele escolheu realizar os desejos da sua carne. Então vamos fazer uma leitura aqui em Romanos capítulo 8, versículo 13, que faz referência a andar em espírito. Romanos capítulo 8, versículo 13, meus irmãos. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Meus irmãos, sabemos que, como está dizendo aqui na Bíblia, se viverdes segundo a carne, morrereis. Então, Davi, né, sabemos mais à frente, vamos acompanhar na lição, porque ele, nesse período da vida dele, ele viveu pela carne, ele acabou trazendo um castigo sobre toda a descendência dele, que é a morte, né? A espada não se apartará da família dele. Então, nós vemos que se vivemos sobre a carne, né, segundo os preceitos da carne, nós morreremos, mas se vivermos pelo Espírito, as obras do corpo serão mortificadas. Foi feita a leitura em Romanos capítulo 8, versículo 13, falando sobre andar espírito. E agora eu farei uma leitura, né, sobre as obras da carne, que se encontra em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui que Davi, ele cometeu alguns pecados. Cremos que ele também cometeu o pecado da inveja, porque mesmo ele tendo muitas mulheres ao seu alcance, ele invejou aquele que apenas só tinha uma, né? Ele cometeu o pecado de homicídio, né? Porque ele tramou a morte de Urias, e também cometeu o pecado de adultério. Então, meus irmãos, as coisas são assim, um abismo, como a Bíblia diz, um abismo puxa o outro. Ele se encontrava numa situação que não era para se encontrar, né, de rei, e foi isso que causou, né, essa situação complicada que ele entrou. Porque aí ele acabou cobiçando a mulher do próximo, também como está, né, nas leis do mandamento, que não deveremos cobiçar nada do outro. Ele cobiçou a mulher do próximo, né, e deitou-se com ela. Um comentário extra aqui da revista, né, para falar a respeito do palácio de Davi. Na antiga nação de Israel, todas as casas tinham telhados planos. O espaço para a construção era limitado nas cidades. Os telhados eram usados como pátios ou terraço. Hoje em dia e à noite podiam ser usados como um lugar onde dormir. Não teria sido incomum que Davi andasse pelo telhado. Provavelmente seu palácio estava localizado num ponto mais elevado. E daí, a partir do telhado, ter uma vista privilegiada, incluindo toda a cidade. Como um rei, consequentemente, o local onde ele habitava era um local privilegiado com a vista, né, de toda a cidade. No tópico 1.2, o fruto do pecado e o plano de Davi. Em decorrência do ato pecaminoso, Betseba engravidou e comunicou a Davi. A partir de então, a situação se agravou, pois o fruto denunciara o pecado e a pena de morte deveria ser aplicada a Davi, conforme determinava a lei de Levíticos 20:10. Vamos fazer a leitura em Levítico 20:10, que fala assim: também um homem que adulterar como a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Vamos dar seguimento aqui à revista. Assim Davi planejava encobrir o seu pecado com os seguintes atos. Determinou que Urias descansasse. No entanto, esse plano fracassou. Festejar com Urias com o intuito de embriagá-lo, na certeza que iria para casa e ali repousasse com sua mulher, a fim de fazer constar Urias como para criança. Mas Urias era tão fiel, irmãos, que no momento de guerra ele se recusou a voltar-se para casa, mesmo sabendo que todos os amigos dele continuavam na guerra, né? Com o fracasso das estratégias anteriores, planeja a morte de Urias. Após a morte de Urias, casa-se com Betseba pensando assim, que os seus atos não seriam revelados. No entanto, o Senhor sabia o que estava ocorrendo e não era de seu agrado. Os pecados podem estar escondidos aos olhos dos homens, mas jamais estarão escondidos aos olhos de Deus.
Essa foi a mancha mais hedionda da vida de Davi, o adultério mais a instigação ao assassinato com o propósito de encobri-lo. Meus irmãos, foi uma coisa muito grave, porque Urias era um soldado muito fiel ao exército e ao rei também, e o rei tramou por trás dele, na vida dele, para que ele pudesse morrer. Então Deus ficou muito insatisfeito com essas atitudes de Davi, né? E não é porque ele era rei que ele passaria despercebido aos olhos de Deus. Tópico 1.3. Natã, o profeta de Deus. Para Davi, a situação estava resolvida, porém não imaginava que seria visitado pelo profeta Natã, amando de Deus, e o pecado encoberto denunciado. Natã cumpre com habilidade o ofício determinado por Deus. Ele usa a experiência de Davi e conta uma parábola, cujos sujeitos eram um homem rico, que tinha muitas ovelhas, e um homem pobre com apenas uma ovelha. A riqueza não impediu que o homem rico tomasse a ovelha do homem pobre. Ao ouvir a parábola, Davi irou-se, determinando que o homem deveria morrer e pagar 4 vezes o preço da ovelha. Nesse momento, Natã denunciou de forma direta que este homem era Davi. Meus irmãos, nós sabemos que Davi, como rei, ele tinha uma grande responsabilidade de estar julgando, e ele sempre procurava julgar com justiça. E ele achava, quando ele casou-se com Betseba, que já tinha se resolvido. Ele não imaginava que Deus usaria um profeta para falar, repreendê-lo sobre a situação do pecado dele. E ele viu, eu creio que Deus permitiu essa situação, essa analogia que o profeta Natã usou, para que ele pudesse realmente ficar sentido pelo pecado que ele cometeu. Então, ele ficou muito indignado com a atitude desse suposto homem, que depois ele descobriu que era ele mesmo. E assim somos nós. Às vezes nós queremos julgar as pessoas, e às vezes a gente está no mesmo erro. Então nós temos que ter bastante atenção, porque mesmo Davi, como segundo o coração, um homem segundo o coração de Deus, ele também teve a capacidade de errar muito grave. Meus irmãos, somente através mesmo da gente andar em espírito, porque o homem, desde o jardim do Éden, ele tem seus pensamentos maus, tem seu coração inclinado para o mal. Então não adianta a gente achar que já chegou no nosso auge espiritual. A gente deve sempre estar buscando a Deus em jejum e oração, na meditação da palavra, para que a gente não venha cair nesses erros. Vamos agora ao nosso tópico número 2. O caminho do arrependimento. Nesta conversa, Natã relata os grandes feitos realizados pelo Senhor a Davi. No entanto, Davi se esqueceu de tudo, isso ao ceder à concupiscência da carne. O profeta afirma que aquilo que tinha feito em oculto seria exposto como a luz do sol perante Israel. Logo, Davi se arrepende do seu pecado e pede perdão. Meus irmãos, assim como Davi somos nós. Na nossa vida, nós vivemos em toda a nossa vida diversas providências de Deus. Em algum dado momento, nós nos esquecemos de tudo, deixamos tudo que Deus fez de lado e resolvemos ceder à concupiscência da carne. Mas temos Davi como exemplo que isso não dá certo, porque além do pecado, nós teremos que colher as consequências. Mesmo que Deus nos perdoe, que Ele está apto sempre a nos perdoar, nós colheremos as consequências do pecado. Vamos dar prosseguimento aqui à leitura da revista no tópico 2.1. Reconhecimento e confissão do pecado. Davi declara: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele sabia profundamente dos seus erros, estava em sua consciência, e era algo que ele não podia conviver normalmente, pois estava em suas lembranças oprimindo seu espírito. Davi tinha sensibilidade a ponto de reconhecer o seu pecado. Essa ação deixa óbvio o arrependimento, pois exige o reconhecimento da falha. Ninguém irá se arrepender se não reconhecer que errou. Atualmente, a ausência de sensibilidade espiritual tem sido uma constante, e as pessoas têm se acostumado a viver em pecado, ainda que dentro da igreja. Muito se busca o Deus da prosperidade, mas pouco o Deus que conduz ao arrependimento. Este caminho é perigoso. Meus irmãos, temos vivido os tempos assim, na qual nós, de modo geral, infelizmente, às vezes nos conformamos com o pecado, quando a Bíblia diz para não nos conformarmos com esse mundo, E às vezes as pessoas não têm mais aquela sensibilidade para saber que estão pecando diante do Senhor. E isso durante algum tempo ocorreu na vida de Davi. O pecado fez com que ele perdesse essa sensibilidade. Mas quando Deus usou o profeta Natã, ele se voltou,
a si e entendeu que realmente tinha pecado gravemente contra o Senhor. E é isso que temos vivido nesses tempos. Momentos de pouca sensibilidade ao Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, né, e do juízo. Então, que nós possamos, no dia de hoje, voltarmos-se para Deus, para que possamos sentir essa sensibilidade, né, quando errarmos contra o Senhor, tão breve possamos, né, reconhecer o nosso pecado e pedir perdão a Deus. Porque também, meus irmãos, hoje se prega muito o Deus da prosperidade, mas esquecemos que o nosso principal caminho é o céu. E para que possamos alcançar o céu, precisamos se arrepender verdadeiramente, não apenas um remorso, mas aquele arrependimento que não voltamos mais a fazer aquilo que não agrada ao nosso Deus. Vamos ao tópico 2.2. A confissão e o pedido de perdão. Davi não só reconhece o seu pecado, mas também confessa: contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal. Meus irmãos, diferente do que aconteceu no Éden, Davi, ele realmente assumiu o seu pecado. Ele não procurou culpar Betseba por ser uma mulher bonita. Ele realmente assumiu diante de Deus. E eu creio que isso Deus vê com bons olhos. Diferente de Adão, que atribuiu, né, a mulher, que atribuiu por sua vez atribuiu à serpente, né, a situação do pecado. E essa atitude nós devemos ter. Quando pecarmos contra o Senhor, devemos assumir, né, a nossa atitude negativa para que Deus venha nos perdoar. Vamos dar seguimento aqui à leitura. Percebemos que Davi confessa e pede a Deus o perdão. Os pecados não confessados afastam o crente de Deus, da mesma forma que o pecado prazeroso mantém o não cristão longe do Senhor, que poderia libertar. Mais importante ao ser humano, ao reconhecer os seus pecados cometidos, é o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que aceita o desejo do ser humano de ser santo como ele é santo. Meus irmãos, vemos aqui que muitas pessoas elas têm dificuldade de servir ao nosso Deus porque elas não querem largar, né, aquilo que faz bem à sua carne, mas sabendo que esses caminhos são, né, caminhos de morte. Como foi relatado aqui, meus irmãos, na revista, os pecados não confessados, eles não podem ser perdoados. Precisamos confessar a Deus. Assim como os pecados que prendem muitas pessoas no mundo, as pessoas não conseguem largar os seus vícios para servir a Deus. Mas sabemos que para servir a Cristo, temos que passar por aflições, temos que carregar a nossa cruz, largar todos os nossos desejos da carne de lado e seguir a Jesus, porque não tem como servir a Jesus e viver os prazeres da carne. Tópico 2.3 agora. O perdão não aniquila as consequências. Embora Davi tenha sido perdoado pelo Senhor, sofreu as consequências do seu ato. Em decorrência deste ato, a espada não se apartaria da casa de Davi. Deus exerceu o seu juízo sobre a vida de Davi. O filho nascido em decorrência do adultério morreu. O mal veio sobre a sua família e as concubinas de Davi foram publicamente envergonhadas. 2 pontos devem ser observados. O perdão de Deus libera o nosso acesso a Ele. Mesmo perdoado, sofreremos as consequências dos nossos pecados. É preciso a permanente vigilância e oração. Como foi falado aqui, meus irmãos, Deus nos perdoa dos nossos pecados, mas Ele não nos livrará das consequências advindas do pecado. Então, por isso, nós temos que pensar, antes de tomarmos algum tipo de atitude, e, como a Bíblia manda, vigiar e orar. Né? O vigiar ele vem antes até mesmo da oração. Porque se nós não vigiarmos, assim como Davi não vigiou quando estava naquele terraço, nós iremos pecar, né, contra o Senhor. Né? Nós cederemos, se não vigiarmos, cederemos ao desejo da nossa carne e assim estaremos desagradando ao nosso Senhor. Tópico 3. Os pedidos do salmista. O pecado não trouxe apenas consequências externas a Davi, mas também internas. A sua intimidade com Deus foi afetada. A sua alma foi tomada por angústia. Nesse sentido, ele expressa no Salmo 51 vários pedidos a Deus. Nós sabemos, irmãos, as consequências externas que causaram, né? Davi foi envergonhado publicamente, né, por ocasião do seu pecado, mas eu creio que a principal consequência foi ele perder essa intimidade que ele tinha com Deus antes de pecar. Uma coisa muito linda, na qual até Deus reconhecer, né, o único homem que a Bíblia fala que era segundo o coração dele. E isso, quando ele se tocou dessa situação,
Isso moveu o coração dele numa grande angústia, fazendo ele, recitar o Salmo 51, querendo que Deus voltasse nele um coração puro, um coração reto, um coração que agradasse ao Senhor novamente, porque ele perder a presença de Deus era tudo na vida dele. Não adiantava ele ter riquezas, não adiantava ele ter mulheres, não adiantava ele ter glória do homem se ele não tivesse a presença de Deus na vida dele. Vamos dar seguimento aqui ao tópico 3.1. Conhecer a sabedoria. Após reconhecer o seu erro, Davi expressa seu anseio por ter o coração cheio de sabedoria. Salmo 51, verso 6. Vamos fazer a leitura do Salmo 51, verso 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com um hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então, meus irmãos, ele estava muito triste, e ele queria ser novamente restaurado a comunhão com Deus, e queria que Deus o purificasse. E o Salmo 51 relata isso, Ele queria voltar à sua comunhão com Deus. Há diversos significados para a palavra sabedoria, entre eles a capacidade de lidar com os problemas, que podem ser externos e internos. Davi os enfrentou em sua caminhada. Em todos os problemas que Davi buscou se aconselhar com Deus, sagrou-se vencedor. No entanto, faltou-lhe sabedoria para lidar com seus pecados residentes, não consultando o Senhor se deveria agir ou não daquela forma. Ele tinha todas as condições para ouvir instruções do Senhor, pois tinha profunda intimidade. Todavia desprezou o caminho correto, aconselhar-se com o Criador. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós tivermos o temor do Senhor, nós não iremos pecar, porque sabemos que Deus pode até nos perdoar, mas que as consequências virão. E eu creio que assim como Davi, irmãos, na nossa vida, a principal consequência é perder a presença de Deus na nossa vida. Porque a gente pode continuar a ter casa, ter carro, ter emprego, mas se perdemos a nossa convivência com o Espírito Santo, nós não somos nada nessa terra. E era assim que Davi se sentia. Ele sentiu uma grande angústia no seu coração por ter perdido a comunhão e procurava a todo tempo, depois do alerta do profeta Natan, ele procurava com grande ímpeto restaurar sua comunhão com Deus. Tópico 3.2 trata da purificação de Davi. Purifica-me com hisopo. Davi pede ao Senhor que o purifique com hisopo. Davi queria ter certeza de estar completamente purificado. O hisopo é um arbusto aromático, com cachos de flores amareladas, que cresce nas fendas da rocha. Era usado na cerimônia de purificação, em Levítico 14:51. Vamos fazer a leitura? Levítico 14:51. Então tomará pau de cedro e o hisopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o hisopo, e com o carmesim. Meus irmãos, essa situação se deu, quando aconteceu, no Egito, das mortes dos primogênitos, daqueles que não continham, o sangue do cordeiro, em suas portas. E como é um arbusto, passava o sangue do cordeiro no arbusto e passava nos umbrais da porta. E Davi, por saber disso, ele queria ser purificado com hisopo, que era um arbusto aromático, porque naquela época ainda não era como hoje, que o sangue de Cristo, nos purifica de todo o pecado. Eles deveriam ser purificados com sangue de animal, com a morte de algum animal. Mas eu creio, meus irmãos, que como o plano da salvação era que o seu Filho amado morresse por nós naquela cruz do Calvário, é porque o sangue de um animal não é capaz de realmente nos limpar do nosso pecado. Por isso, Jesus teve que morrer naquela cruz por nós. Porque o sangue de nenhum animal, ele é capaz de nos perdoar. Então, Davi, mas na sua consciência daquela época, era assim que se fazia para que pudesse se purificar diante de Deus. Vamos dar seguimento aqui à leitura. Davi sabia que as chagas do seu pecado eram grandes, portanto queria se sentir completamente restaurado pelo seu Senhor. Os nossos pecados são purificados por meio do sangue de Cristo,
E é por isso que o sangue de Cristo é chamado de sangue da expiação. Como eu já tinha dito aqui, meus irmãos, que Davi procurou ao tempo todo se purificar, né, do pecado através do hisopo, do sangue de alguns animais, com certeza. Ele sacrificou a Deus para poder tirar o pecado dele. Mas graças a Deus hoje que nós temos o sangue de Cristo, que é conhecido como sangue da expiação, né? Que ele morreu na cruz do Calvário para levar todos os nossos pecados e nossas transgressões, né, sobre ele. E eu vou fazer um comentário aqui, que está aqui na revista do professor, né, da revista Ultimato, que traz o seguinte comentário: a queda de Davi não foi uma queda qualquer, de fato foi um vexame, uma vergonha, um horror. Porém, graças à confissão de seu pecado, a misericórdia de Deus alcançou Davi e saiu a sujeira dele e ele saiu da sujeira. Meus irmãos, somente através da confissão de nossos pecados a sujeira irá sair de nós. Temos que ter a Bíblia por base, né? Temos que pegar como exemplo as coisas que aconteceram com os homens de Deus, e mesmo às vezes achando que estamos corretamente na presença de Deus, temos que tomar muito cuidado, porque num pequeno deslize das nossas vidas a gente pode botar tudo a perder e ser envergonhado grandemente, assim como Davi teve que passar por essa vergonha por consequência do seu pecado. Mas através da sua confissão, ele alcançou a misericórdia de Deus e Deus restaurou as coisas que precisavam ser restauradas na vida dele. Vamos ao tópico 3.3. Alegria da tua salvação. Há duas expressões fundamentais no verso 12: alegria e salvação. Davi estava em um estado de angústia profunda e sentindo-se preso em decorrência do seu pecado. Duas lições aprendemos aqui. Uma: o caminho da santidade conduz as pessoas à alegria e à salvação. O caminho do pecado conduz à tristeza e à morte. Quando Davi pecou, meus irmãos, por mais que ele tivesse procurado artimanhas para que fosse encoberto o seu pecado, ele perdeu a alegria da salvação dele. Porque enquanto não fosse confessado o seu pecado diante de Deus, ele não encontraria o perdão. Então, de certa forma, ele estaria afastado de Deus. E como a maior alegria de Davi era estar próximo a Deus, então ele tinha perdido a alegria dele da salvação. Porque ele só retomou essa alegria quando ele realmente confessou. Mesmo que com essa confissão, ele teve que arcar com as consequências. Mas ele conseguiu, após passar as consequências, de certa forma, ele conseguiu retomar a sua alegria, né? E a presença de Deus voltou a estar na vida dele por completo. Leremos aqui também um comentário que está apenas na revista dos professores, mas quero passar para os irmãos, do nosso pastor Gesiel Gomes. Perdão e gozo andam juntos. Almas que não foram perdoadas de seus negros e tristíssimos pecados são almas completamente entristecidas. Mas com o perdão de Deus vem o gozo espiritual, administrado pelo Espírito de Deus. O gozo é um fruto do Espírito, e ter gozo é um mandamento do Espírito. Meus irmãos, nós poderemos fazer uma reflexão através dessa lição, né, número 6, que podemos até pecar, né, mas devemos reconhecer o nosso pecado e pedir perdão a Deus. E também ficarmos cientes que Deus não nos livrará das consequências, assim como Ele não livrou Davi, né? E às vezes podemos pecar, né, escondido e achar que ninguém está vendo, mas devemos lembrar que Deus está vendo e em algum momento de nossas vidas as consequências virão. Então temos que ter por reflexão a história de Davi, né? E temos que pensar assim como ele pensou, em buscar novamente o contato com Deus, porque o mais importante na vida do homem é a presença de Deus. E nós temos essa esperança, né, do perdão dos nossos pecados, porque Jesus morreu na cruz e levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões e todos os nossos pecados. Eu gostaria de fazer uma conclusão aqui com os irmãos. O Salmo 51 é importante, auxílio na conscientização da realidade, da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependido. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma lição, a lição número 6, que fala sobre arrependimento. Se você gostou, curta e compartilhe, ative o sininho no nosso canal, e nós não poderemos também deixar de desejar um feliz Dia das Mães
a todas as mães que estão nos acompanhando, que você possa ter um domingo muito proveitoso juntamente com a sua família, meus irmãos. Eu desejo uma paz do Senhor e uma boa semana a todos.